Boa noite a todos. Bom, para a gente é um imenso prazer estar aqui hoje nessa atividade, com esse público maravilhoso que se dispuser estar aqui hoje presente. Hoje, na nossa atividade, a gente tem à minha esquerda aqui, Guilherme Boulos, coordenador do MTST, da Frente Povo Sem Medo, ex-candidato a presidente da República pelo PSOL. À minha direita, a nossa companheira Isa Pena, deputada estadual pelo PSOL aqui em São Paulo. E também à minha direita, do meu ladinho, né, Miguel Urbán, deputado parlamentar europeu do Podemos. E antes de iniciar a atividade de hoje, eu venho aqui relembrar o nome de uma companheira guerreira que nos representou, que é Marielle. Hoje faz 11 meses, e são 11 meses onde a gente não tem nem nada... Opa, desculpa aí. São 11 meses onde a gente não tem nenhum retorno, não sabe quem foi o culpado, de impunidade. Então, eu gostaria que todo mundo agora puxasse Marielle, presente, agora e sempre. Vamos lá? Marielle, presente, agora e sempre. Marielle, presente, agora e sempre. E que nós nunca vamos esquecer e que vamos exigir sempre que a justiça seja feita. Para estar dando início, vou convidar aqui à frente o Juliano, presidente do PSOL, para dar umas saudações para vocês. Obrigado, pessoal. Não, só para parabenizar primeiro aí o Antônio, o pessoal da Tapera Taperá, sempre um espaço importante de reflexão sobre o Brasil, o mundo e os nossos desafios. São os desafios da esquerda, de quem quer transformar o mundo. E parabenizar principalmente o Guilherme, o Miguel, a Isa, que vão hoje nos brindar com essa reflexão aqui. Para nós do PSOL, a gente tem aprendido muito com as pessoas que estão aqui nessa discussão. O Guilherme, que se converteu numa das principais lideranças da esquerda brasileira, conectado com as lutas do povo, com os sem-teto, com aqueles que estão sofrendo na pele as consequências da crise do sistema capitalista, da forma mais dramática, são aqueles que estão privados hoje do direito de ter uma habitação digna, que é aquilo que todo brasileiro, toda pessoa deveria ter. A Isa, que tem sido uma liderança importante da luta feminista em São Paulo, uma referência dessa nova geração de feministas marxistas que estão ocupando a cena política, que também estão ensinando muito para a gente, inclusive para nós homens, que o feminismo é estratégico, não é um elemento acessório, mas um elemento fundamental e estrutural de um projeto de transformação. E o Miguel Urbán representando um movimento que tem nos inspirado muito, que é o Podemos na Espanha. O Podemos surgiu como resultado de uma série de lutas sociais na Espanha contra o projeto de austeridade da União Europeia e dos capitalistas na Espanha. Miguel certamente vai falar disso também. E se converteu no principal instrumento da esquerda radical na Espanha para construir um projeto alternativo à velha direita na Espanha, mas também a uma esquerda já muito desgastada na Espanha, uma centro-esquerda, representada pelo Partido Socialista Obreiro Espanhol, o PSOE, não o PSOL, o PSOE. Tá? E o Podemos tem nos inspirado muito. Então, é uma grande alegria para a gente do PSOL, ter o Guilherme, ter a Isa e receber o Miguel aqui hoje também, para refletir sobre os desafios da esquerda, da luta internacional, da luta anticapitalista. Mais do que nunca, para enfrentar os desafios do nosso tempo, ganha força a palavra de ordem de ser anticapitalista. Não basta resolver os problemas pontuais, que nós podemos arrancar conquistas da luta social, ter um direito a mais aqui, um direito a mais ali, porque esses direitos sempre vão encontrar um limite, que é o limite do próprio sistema. Por isso é importante
transformar esse sistema num outro sistema, e isso é possível fazer derrotando o capitalismo. Aqui nós temos a expressão de várias lutas que estão se esforçando para fortalecer esse caminho. Eu deixo esse abraço do pessoal para o Guilherme, para o Miguel e para a Isa, e desejo para todo mundo uma grande atividade. Obrigado. Muito obrigado, Juliano, pela sua saudação. E é isso, estamos vivendo momentos muito difíceis. Momentos onde o conservadorismo, onde a direita está crescendo de forma tremenda, e não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Então, é importante esses debates, né, para a gente estar nos unindo e fortalecendo a nossa resistência, a nossa luta. Então, agora, para estar iniciando, vamos receber a nossa deputada estadual, Isa Pena. Uhul! Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Bom, gente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, a honra de fazer parte dessa mesa, de estar aqui hoje com todos vocês para debater um tema tão necessário. É um tema, em primeiro lugar, tão necessário porque nós não podemos nos iludir quanto à profundeza da articulação internacional que tem isso que nós chamamos de ofensiva conservadora. Não é à toa que modelos tão similares de golpes, e aí a gente, não vou aqui debater em cima de palavras, mas sim de conceitos, mas de golpes parlamentares, de golpes midiáticos. Não é à toa que o judiciário, ao redor do mundo todo, assume um papel nefasto que ameaça a democracia. E isso é parte de uma articulação internacional. E é por isso que intercâmbios como esse que a gente está fazendo aqui hoje, e espero que a gente faça muitos outros, é por isso que articulações, que a construção de redes orgânicas, a construção, principalmente, do internacionalismo, de um movimento democrático, anticapitalista, feminista, antirracista, anti-LGBTI-fóbico, internacionalista, nunca foi tão importante. Na verdade, eu diria que essa é a chave para a nossa vitória. Se nós continuarmos a não compreender o patamar em que nós estamos da luta política a nível internacional, nós vamos continuar nos velhos modelos. Esses velhos modelos cumpriram seus papéis, mas é preciso, e é uma tarefa, um desafio da nossa geração histórica, do nosso momento histórico, avançar nas formulações da esquerda. Tanto nas formulações, né, nos permitirmos, na verdade, sermos criativos, tanto do ponto de vista daquelas lacunas estratégicas, né, no que tange a esse outro projeto de sociedade, a emancipação da humanidade, quanto como nós vamos começar a construir isso desde já. Então, todas essas são questões que estão colocadas para nós, que, obviamente, nós aprendemos com as experiências do passado, mas cabe a nós avançar em cima delas. Então, eu quero, em primeiro lugar, saudar o dia de hoje e agradecer a presença de todas e todos vocês. Dito isso, não existe, enfim, vou falar rapidamente, né, de como essa ofensiva conservadora internacional está se expressando no Brasil, e vou destacar alguns pontos que me parecem ser pontos fundamentais de um processo de fascistização da América Latina. Acho que tem um elemento central que é, do ponto de vista dos direitos, o discurso do governo atual é: se vira. Então, assim, se você não tem saúde, não pode pagar um convênio de saúde, se vira. Se você não tem dinheiro para pagar uma escola, você se vira. Se você não tem dinheiro para pagar o aluguel, você se vira. Agora, se você
está sendo ameaçado, se você é assaltado dentro de casa, você pode ter uma arma dentro da sua casa. Ou seja, é a destruição da noção de coletividade, da noção de comunidade, da noção de sociedade, para o máximo individualismo, né? A fragmentação absoluta das poucas conquistas que nós tivemos no Brasil nas últimas décadas. Eu digo poucas, não no sentido porque eu sei do avanço, por óbvio, dos indicadores sociais, mas do ponto de vista da consciência. Hoje nós temos um povo brasileiro que dificilmente, que não aprende nas escolas públicas o que foi a ditadura militar. Não aprende, e, portanto, é possível ter um deputado que vai, em rede nacional, saudar um torturador. Isso não aconteceria na Argentina. Ou, se acontecesse, você veria uma rebelião. Isso não aconteceria no Chile. É porque, no último período no Brasil, apesar de nós termos tido avanços muito importantes do ponto de vista dos indicadores sociais, ou seja, da gente ter tirado milhares de pessoas da miséria, esse avanço foi feito a partir de uma lógica do consumo, do investimento nos grandes monopólios da educação, nos grandes monopólios da saúde, e, portanto, nós formamos não cidadãos, mas sim consumidores. E isso, essa falta de disputa ideológica da sociedade, essa ausência de disputa dos corações e mentes, abriu um vácuo na sociedade. E esse vácuo foi preenchido, já que não existe nunca espaço vazio na política. Bom, a gente teve um processo, os últimos 2 anos no Brasil, eles foram, eu diria, adoecedores mesmo, né? Eu não sei se é essa palavra, se é assim que fala, mas é adoecedor. As pessoas, elas estão com depressão, elas estão com ansiedade, elas estão com crise de pânico. Eu recebo relatos assim de pessoas, enfim, das mais diversas, passando por um mal-estar generalizado. E não poderia ser diferente num governo em que em que o filho do presidente da República foi diretamente associado ao assassinato da Marielle Franco. E um governador eleito no Rio de Janeiro que, durante a eleição, quebrou a placa da rua da Marielle Franco. Isso foi um recado. Isso foi um recado. A que viemos? Viemos para destruir esse legado. Viemos para destruir essas conquistas. Bom, se é verdade que no Brasil e no mundo há uma ofensiva conservadora, portanto, também é impossível negar que o feminismo e o movimento feminista, os feminismos, são e têm sido, se não há, definitivamente uma das principais pontas de lança da resistência ao conservadorismo, à ofensiva fascista a nível mundial. Na Argentina, o movimento Ni Una Menos, que quase venceu a burocracia parlamentar e aprovou a legalização do aborto. Na Polônia, a greve das mulheres, que fez recuar o governo na aprovação de um projeto que lhes restringia direitos. Nos Estados Unidos, um movimento que tomou corpo, que falava sobre o assédio, que levou milhares de mulheres às ruas, através de um manifesto assinado pelas principais referências mundiais do feminismo, que conclamava uma greve de mulheres internacional e se declarava anti-neoliberal. Na Espanha, a greve das mulheres. No Brasil, o movimento do Ele Não, mas também a comoção é de se destacar
os atos que a gente teve no Brasil de um dia para o outro, quando ocorreu o assassinato da Marielle. Portanto, na Islândia, a aprovação, né, da legalização do aborto. Enfim, o movimento feminista se coloca hoje no centro da luta política no mundo todo. E o feminismo não é de hoje, não é uma coisa nova. Eu queria até saber quanto tempo eu tenho aqui. Tá. Porque para ver o que eu posso falar. Mas eu queria dizer para vocês que eu acredito e parto da ideia de que o feminismo nunca poderá ser vitorioso se ele não tiver a sua luta associada à luta da classe trabalhadora. E ele não vai poder, e acho que um grande exemplo disso é, o principal, com todos os problemas, tá, gente? Mas o primeiro Estado no mundo a legalizar o aborto foi a União Soviética, na era pré-Stalin, por óbvio, porque depois o Stalin veio e cagou a porra toda, né? É o que eu acho. Só para vocês terem uma ideia das diferenças, na União Soviética, na Rússia pré-revolucionária, era um costume entre as famílias camponesas que no casamento as mulheres recebessem, o pai da noiva desse um chicote ao noivo. As mulheres eram levadas aos trabalhos, a trabalhar até a exaustão, a ter filhos até a exaustão dos seus corpos. Pós-revolução, a ingerência do Estado sobre o casamento foi anulada, o direito do divórcio foi garantido, foram construídas lavanderias coletivas públicas, restaurantes públicos, infantários, como eles chamavam na época. Ou seja, tudo isso eu estou dizendo para vocês para dizer o seguinte: a luta feminista é revolucionária ou ela não é de todas as mulheres? Ou ela pertence só a uma classe das mulheres? E eu quero dizer para vocês que houve de lá para cá, isso na primeira onda do feminismo, então a gente teve a Alexandra Kollontai questionando o papel da família nuclear, a gente teve as brigas da Clara Zetkin para garantir as mínimas participações das mulheres no Partido Alemão. Enfim, isso foi a primeira onda do feminismo, né, bem a grosso modo, que pedia igualdade. Na segunda onda do feminismo, muito a grosso modo, porque eu tenho 7 minutos, mas a gente... 4, porque... Na segunda onda do feminismo, a gente que é parida pelo segundo sexo da Simone de Beauvoir, a gente tem um conceito que é introduzido que é diferente. Ela fala, a gente quer igualdade, mas a gente não quer a igualdade a partir da submissão dentro dos modelos masculinos. Então, a gente quer igualdade com respeito às diferenças. E a partir disso, mais para frente, num contexto de maio de 68, né? Maio de 68 foi um movimento muito questionador do comportamento, da cultura e tal, o feminismo volta a ter uma efervescência política muito grande. Então, a década de 60, 70 e 80 foram épocas de muita produção e elaboração feminista. Eu queria destacar aqui 3 autoras. A primeira delas, que são distintas, né, no período, mas estou falando tudo já a grosso modo, né? Então, eu queria destacar aqui... Ai, tem tantas. Eu escrevi aqui, mas tudo bem. Eu queria destacar, em primeiro lugar, a Angela Davis, que vai falar que é marxista. Algumas pessoas esquecem de falar isso, mas é marxista, é socialista, mas que vai analisar circunstâncias específicas da formação da subjetividade da mulher negra e que, portanto, a pauta do movimento feminista precisaria incorporar essas especificidades no seu programa político.
A Angela Davis propõe como alternativa o socialismo, que, aliás, é o que eu defendo também, diga-se de passagem. A Nancy Fraser vai falar, vai fazer uma crítica ao movimento feminista, porque esse, a partir de outras autoras, vai se distanciando de uma perspectiva da ação política. E, portanto, ela fala que o desafio é unir as chaves do reconhecimento, ou seja, da visibilidade das diferenças, mas também unificar isso a uma ideia de distribuição da riqueza. Que as duas coisas, que a ideia de justiça social, elas não podem ser desatreladas. Bom, me faltam... acabou meu tempo. Então, eu vou rapidamente elencar aquilo que eu acho que são os principais desafios. Eu falei um pouco da primeira e da segunda onda, porque eu acho que, quando a gente vai falar de feminismo e da pólvora que é o feminismo atualmente, eu acho que a gente, em primeiro lugar, não pode esquecer que essa ofensiva conservadora, ela vem contra também, ela faz parte também de uma divisão da própria burguesia, que quase que quer voltar ao primitivismo e ao obscurantismo, nega a ciência, né? Volta para o criacionismo, né? Então, não é à toa que o feminismo é um dos principais inimigos, né? A gente estava até conversando disso agora. Não é à toa que o feminismo é um dos principais inimigos dessa ofensiva conservadora. Porque o feminismo coloca questões chaves da estruturação e da dominação de classes e patriarcal em questão. Como, por exemplo, a questão do trabalho doméstico. Para mim, a questão do trabalho doméstico é uma questão central hoje para a gente, porque nós temos tecnologia hoje para socializar e para as mulheres terem tempo de se fazerem sujeitos, de se fazerem e de se autodeterminarem. Para mim, outro grande desafio do ponto de vista teórico do feminismo é combater o feminismo liberal. O feminismo da Globo, sim, gente. O feminismo que quer nos fazer crer que a visibilidade por si só e que colocar atrizes negras agora na Globo resolve o problema das mulheres negras. Isso não é verdade, isso é uma mentira, é uma ilusão cruel, porque não tem espaço para todas as mulheres negras na Globo. E, por fim, do ponto de vista de movimento social, eu queria dizer que um dos principais desafios do movimento feminista é superar esse patamar de organicidade que a gente tem hoje. Não dá mais para a gente ficar a reboque da conjuntura. Mulherada, precisamos nos organizar. Precisamos nos reunir periodicamente. Precisamos conspirar contra o sistema. Periodicamente, isso dá trabalho. Mas nós estamos chegando a um ponto de uma crise civilizatória que ou nós fazemos isso, ou nós estamos condenando a humanidade. Essa é a nossa responsabilidade do nosso tempo histórico. Então, o principal desafio do movimento feminista é se organizar, gente. Precisamos nos organizar enquanto mulheres feministas e anticapitalistas. Viva a revolução! Desculpa ter passado o tempo. Muito obrigada, Isapena. Galera, tá rolando por aí uma lista de presença. E a gente gostaria muito que todos que têm interesse de estar participando de outras atividades, coloquem os seus dados, que aí vocês vão receber notícias e informes de outras atividades que a gente vai estar fazendo. Muito obrigado mesmo. Feminismo é revolução. Vamos com tudo aí, a mulherada contra o sistema. Agora, eu vou passar a palavra para o Guilherme Boulos, né, para estar dando a sua contribuição. Boa noite, gente. Boa noite a todas, boa noite a todos. Agradecer a presença de cada um, de cada uma que veio participar dessa nossa atividade.
aqui num momento tão duro, tão difícil da realidade do nosso país. Cumprimentar o Antônio, cadê ele? Está aqui, do Tapera Taperá, sempre com as portas abertas para as atividades do movimento social, da Povo Sem Medo, da esquerda brasileira. É muito importante que a gente tenha esses centros também. Cumprimentar a minha companheira Débora. A Débora, para quem não sabe, é uma trabalhadora sem teto, que eu me lembro, há algum tempo atrás, chegando com a sua lona para montar barraco numa ocupação em Embu das Artes, e hoje é uma das grandes lideranças do movimento sem teto no estado de São Paulo. Uma satisfação enorme. Muita satisfação ver ela aqui, se colocando e dividir a mesa com a Débora. Cumprimentar a Isa, nossa companheira de luta, que teve uma importante vitória na trincheira institucional, numa eleição onde, em geral, o nosso campo foi derrotado, mas a gente teve algumas vitórias, vozes para nos representar lá, e, com certeza, a Isa é uma das vozes mais potentes, que vai fazer muito barulho na Assembleia Legislativa. Vocês vão ouvir muito falar dela nos próximos 4 anos, falando o que tem que ser dito, botando o dedo na cara dessa turma que está ali para representar interesses estranhos ao povo. E o nosso companheiro Miguel Urbán, agradecendo, Miguel, quando eu estive na Espanha em dezembro, estive também lá em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, para discutir o apoio aos movimentos sociais, a situação difícil que nós passamos a enfrentar no Brasil. Miguel assumiu o compromisso de que viria ao Brasil em fevereiro para conversar com a gente, para participar de atividades, para ver a situação. E está aqui o Miguel, que é deputado do Parlamento Europeu, do Podemos, que é uma das iniciativas mais importantes de resistência que surgiu no mundo, que surgiu na Europa, de uma esquerda renovada, de uma esquerda oxigenada, de uma esquerda que se constrói desde baixo, né? Então, é muito importante ter o Miguel aqui entre nós. Não sei se o Juliano ainda está aqui, mas saúdo o Juliano, nosso companheiro aí de tantas batalhas. Olha, gente, a cada atividade que nós temos feito nesse momento, e a cada dia que a gente vê as bizarrices do governo Bolsonaro, eu acho que a gente se pergunta como é que a gente chegou nisso. Né? O que aconteceu com o nosso país? Talvez há 5 anos atrás, 3 anos atrás, se alguém nos dissesse, tudo bem, acontece. Fala o nome do cara, dá nisso. Alguns anos atrás, se a gente falasse que alguém se elegeria presidente no Brasil, dizendo que vai retirar direitos, que o trabalhador tem direito demais, dizendo que mulher tem que ganhar menos do que homem porque engravida, dizendo que o problema da ditadura foi ter torturado e não ter matado, a gente não acreditaria. Mas se a gente olhar e ampliar a nossa lente, nós vamos ver que poucos anos antes, um outro cara se elegeu presidente dos Estados Unidos falando absurdos muito parecidos. E eu li certa vez uma análise sobre a eleição do Trump que dizia que o pessoal não acreditava. Quando ele falava o absurdo que é aquele, falava, esse cara perdeu a eleição, ele crescia na pesquisa seguinte. Que um cara se elegeu presidente das Filipinas, o Rodrigo Duterte, dizendo, em alto e bom som, que iria instaurar uma ditadura. Ele falou, se eu ganhar, eu vou fazer uma ditadura. E o cara ganhou a eleição. O que aconteceu no mundo, não apenas aqui, para que esse tipo de projeto do absurdo, do caos antipopular contra direitos, contra liberdades, contra diversidade, contra a democracia, para que esses projetos ganhassem espaço, ganhassem mentes, corações e eleições mundo afora. E aí, eu acho que é importante a gente retomar um elemento que é comum a todos esses países, que abriu campo para esse tipo de excrescência, que é uma profunda desesperança na sociedade. Desesperança que foi cimentada
Primeiro, por uma legião de deserdados deixados pela crise do capitalismo. Em 2008, o capitalismo dá um aviso: não há lugar para todos. Se achavam que tinha ilusão, que todo mundo podia ganhar, o capitalismo vem e diz: não dá mais, não tem. E deixa como rastro milhões e milhões de desempregados, de sem perspectiva, de sem futuro, mundo afora. Isso gerou desilusão. Junto com isso, uma legião de pessoas desencantadas com a política. Porque também a democracia liberal avisou nesse período e deixou um recado de que essas democracias não são para as maiorias, não representam as maiorias. Representam cada vez mais explicitamente o poder econômico. E quando se opõe ao poder econômico, tem golpes de distintas formas, tem maneiras para se tirar e se esvaziar o poder democrático. Isso foi gerando uma desesperança, uma desilusão. O que a gente precisa se perguntar é por que essa desesperança acabou capturada pela extrema-direita. A esquerda sempre pensou o seguinte: olha, quando esse sistema econômico entrar em crise, as pessoas perceberem que não tem espaço. Quando as pessoas perceberem que esse sistema político está em crise, bom, aí vai haver uma grande revolta popular para construir um projeto superior ao capitalismo. Aconteceu que tudo isso entrou em crise e quem tomou esse espaço foram os mais retrógrados, os mais reacionários, propondo andar para trás. A ponto, isso foi muito emblemático, do ministro das Relações Exteriores do Brasil, foi criticado pelo ex-ministro Celso Amorim, dizendo que ele queria voltar para a Idade Média. E ele respondeu o seguinte no Twitter: bom, eu não sei se é uma crítica ou um elogio. Essa é a situação. É disso que nós estamos falando. Mas essa turma conseguiu ganhar um espaço, e aí nós temos que ter, nesse momento, muita lucidez e capacidade crítica. E uma medida importante, porque a esquerda foi perdendo a capacidade de encantar e de apresentar alternativa para a vida das pessoas. Foi perdendo um horizonte de valores que sempre caracterizou o nosso projeto. O que faz alguém ser de esquerda não é um partido X ou Y. O que faz alguém ser de esquerda é a defesa da igualdade, é a prática da solidariedade, da generosidade. São valores que o nosso campo carrega secularmente. E isso não se limita a incluir pessoas no mercado consumidor. Quando a gente acha que o projeto de esquerda é apenas incluir pessoas no mercado consumidor, a gente perde a dimensão desses valores. E, às vezes, essas mesmas pessoas que passaram a consumir, o que não é pouco importante, não. Nós também não podemos inverter o sinal e dizer: não importa. Não importa, sim. Uma pessoa poder almoçar e jantar faz toda a diferença. Uma pessoa poder ter acesso a coisas que melhorem a sua vida faz toda a diferença. O problema é achar que acaba aí. Porque se achar que acaba aí, essas mesmas pessoas depois, como aconteceu aqui, vão eleger o Bolsonaro. Porque encanto, esperança, perspectiva não se vende no supermercado. Não se consegue apenas com aumento salarial. E nós fomos perdendo isso. Vejam, no MTST, um dos espaços mais importantes de convivência, de valores, a Débora sabe disso, a Ediane, que está aqui, nossa companheira da Povo Sem Medo de São Bernardo, também sabe disso, são as cozinhas coletivas. E não apenas porque é o espaço de alimentação, mas porque é o espaço do acolhimento, é o espaço da solidariedade, é o espaço onde as pessoas se encontram. E as cozinhas coletivas do MTST, não por acaso, muitas delas são coordenadas por pessoas que já conquistaram as suas casas. Não é só a questão material. Tem valores em jogo. E essa dimensão nós fomos perdendo. A esquerda também foi perdendo uma dimensão de projeto de futuro. Nós precisamos apresentar um rumo
Diante da crise e do caos, nós precisamos dizer aonde a gente quer ir. E não basta dizer, olhar para o espelho retrovisor e dizer que o nosso projeto de futuro é reeditar o passado. Houve avanços importantes nas experiências progressistas no nosso país. Mas houve limites também. Nós precisamos construir novos caminhos, que tenham a capacidade, inclusive, de superar esses limites. De apresentar um novo modelo de desenvolvimento, onde a vida não seja subordinada ao lucro. Olha o que aconteceu em Brumadinho. Olha o que um modelo de desenvolvimento, de lucro acima de tudo, de mineração predatória, de devastação do meio ambiente, do agronegócio passando por cima das terras indígenas, poluindo os rios, envenenando a nossa comida, pode até gerar crescimento no PIB. A que custo? É esse o modelo que a gente quer para mudar a sociedade brasileira? Nós precisamos discutir seriamente qual é o tipo de governabilidade que nós queremos. Já deu tempo, depois de 30 anos da Constituição de 88, de perceber que uma governabilidade baseada nas velhas oligarquias parlamentares nos impõe fortes limites. Nos impedem de realizar pontos importantes do nosso projeto. Nós precisamos democratizar o poder e ter isso no centro da nossa construção. Nós precisamos trazer, como bem lembrou a Isa aqui, debates essenciais que não são caixinhas e não são perfumaria, que são uma dívida histórica do nosso país para o centro da discussão. Debate da opressão contra as mulheres é uma desigualdade social, salarial, se expressa em forma de violência, de morte. Precisamos trazer para a discussão a questão racial nesse país, porque a desigualdade social no Brasil tem cor. E está estruturada num racismo, está baseada numa escravidão nunca superada. Olha quem morre nas periferias desse país, vítimas da força do Estado. Nós precisamos trazer um debate sobre diversidade sexual. Não dá. O STF está discutindo nesse momento, não dá para o Brasil seguir sendo um país que mais mata LGBTs no mundo, e essa questão ser tratada como um tema comportamental. Não é. É essencial que a gente paute isso. A esquerda que construa uma alternativa para o futuro tem que se reencantar para poder reencantar as pessoas. Nós precisamos fazer esse trajeto. Isso é urgente. Urgente porque o que está em jogo com o projeto Bolsonaro não é só o presente, é o futuro. Na semana que vem, essa turma vai pautar uma reforma da Previdência no Congresso Nacional. Querem construir um consenso na sociedade de que a reforma é necessária, de que o Estado está falido, de que a Previdência está falida e de que a reforma é necessária. Tudo que saiu até agora dessa tal reforma é devastador. É repetir o modelo chileno do Pinochet, de capitalização, do cada um por si. Sair do regime de solidariedade entre gerações, de repartição que é o nosso, para o regime da poupança individual. Se você poupou, meu amigo, tem aposentadoria, tem futuro. Se você não poupou, se vira. Isso fez do Chile o país com maior índice de suicídio de idosos acima de 80 anos. Isso gerou hoje no Chile um consenso completo contra esse modelo. Estão discutindo a retomada do modelo de solidariedade entre gerações. O que eles estão propondo é uma destruição do futuro para entregar a previdência para os bancos. Esse é o objetivo. Para normatizar a previdência privada. E nós temos que começar a fazer esse debate. Este não é um debate apenas pontual de aposentadorias. É um debate de futuro que a gente tem que travar, não só na discussão, mas na mobilização nas ruas. E não venham eles dizer que não tem outra alternativa por conta da crise. Querem falar de mudar a Previdência? Nós topamos.
Agora vamos discutir os termos. Não é cortando o benefício de prestação continuada de família com deficiente físico. É, por exemplo, cortando privilégio de aposentadoria especial da cúpula do Judiciário e do Legislativo. Aí a gente topa. É cobrando 470 bilhões de reais de dívida das grandes empresas com a Previdência Pública. Aí a gente topa. É rediscutindo a reforma trabalhista, que jogou milhões de trabalhadores na informalidade e representa uma perda de arrecadação para a Previdência de até 30 bi ao ano. Vamos fazer isso. Ou é fazendo, como com muita coragem, no centro do império, Alexandria, deputada norte-americana, propôs, vamos taxar banco. Se o problema é caixa do Estado, vamos taxar fortuna, como diz a Constituição desde 88. Vamos taxar lucro dos bancos que mesmo durante a crise continuaram ganhando. Esse é o debate que a gente precisa fazer. É um debate de futuro. E, para concluir, eu acho que nós temos desafios, e eles são necessários e urgentes. Para que a gente consiga voltar a disputar os rumos da sociedade, os corações do nosso povo, primeiro, nós precisamos ter muita unidade. Do lado de lá vem uma avalanche. Se essa avalanche encontrar a gente, cada um no seu quadrado, ela vai passar por cima de todo mundo. Nós precisamos estar juntos pela luta pela democracia e pelos direitos sociais. A luta democrática, por exemplo, contra a criminalização dos movimentos sociais que querem impor com uma legislação antiterrorismo. A luta democrática pelas nossas liberdades. E a luta democrática, importante que não se esqueça, pela liberdade do ex-presidente Lula, preso político neste país. Essa é uma luta do conjunto da esquerda, da democracia brasileira. Nós precisamos ter a maturidade de superar diferenças menores para estar todos juntos nessas trincheiras. De superar, inclusive, ressentimentos. Nós não vamos construir uma unidade da oposição ao Bolsonaro se o conjunto do nosso campo, ou lideranças do nosso campo, estiverem pensando com a cabeça eleitoral de 2022. Não é desse jeito. Não vamos também conduzir uma unidade no nosso campo se uma parte dele ficar apegada a hegemonismos mesquinhos, ao invés de se colocar na necessária unidade das pautas, dos temas. Agora, para além da unidade, eu tenho a certeza que o maior desafio que nós temos nesse momento é o desafio da mobilização. Nós precisamos botar o bloco na rua. Nós precisamos apresentar respostas, transformar a angústia, transformar a indignação, transformar a perplexidade com tudo o que está acontecendo em energia para lutar, para ir para a rua. Motivos não nos faltam. A reforma da Previdência talvez seja o mais impactante nesse momento, mas a cada dia aparece um novo. O laranjal que o diga. Agora, eu ouvi muito, fazendo esse debate, às vezes uma desilusão, um desencanto das pessoas dizendo, pô, mas nós fomos nas ruas nos últimos 4 anos e a gente só perdeu. O golpe passou, prenderam o Lula, a reforma trabalhista do Temer passou, não teve fora Temer, ele ficou até o fim. Eu acho também que a gente tem que aprender com essa lição. Não para ser motivo para ficar embaixo da cama e dizer nada mais presta, não tem jeito. Mas para ser motivo para a gente buscar as razões de por que isso aconteceu. Não adianta ficar demonizando o povo, dizer, olha esse povo que não tem consciência, que não vai para a rua. Onde nós estávamos na relação com esse povo? Talvez
o nosso povo não veio às ruas com a gente no último período, porque nós deixamos de estar com ele no dia a dia, no período anterior. Nós vamos ter a capacidade de retomar a mobilização, retomando também trabalho de base. Retomando também a capacidade, a ousadia e a coragem de pisar no barro. De não ser uma esquerda dócil ou apenas uma esquerda das redes, ou dos debates e colóquios. O momento não é para uma esquerda bem comportada. O momento é para uma esquerda com coragem e ousadia para ir junto com o povo construir alternativas. Trabalho de base é retomar a capacidade de escuta, de estar junto, de ouvir as demandas das pessoas, de construir junto com o nosso povo. De falar a linguagem do povo, porque às vezes o discurso da esquerda é um discurso de iniciados. Outro dia, fazem quase 10 anos, o saudoso Plínio de Arruda Sampaio foi para uma ocupação do MTST. E foi fazer um debate sobre um livro que ele tinha escrito, sobre poder popular. Debater com a gente referências do movimento, povo, pessoal das comunidades. E estava fazendo uma leitura, o Plínio explicava. Num dado momento, apareceu lá uma palavra que era postergar. Aí um senhor levantou a mão lá atrás e perguntou: seu Plínio, o que é postergar? E o Plínio respondeu para ele, com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade: meu companheiro, postergar é adiar. E esse companheiro pensou, levantou a mão de novo e perguntou: mas, seu Plínio, então por que você não escreveu adiar? E o Plínio, né, com toda a sua sabedoria, respondeu para ele o seguinte: olha, meu companheiro, é porque, às vezes, quanto a gente mais estuda, mais burro a gente fica. Isso, na boca do Plínio, obviamente, não era nenhuma coisa contra o estudo, um ódio à ignorância, nada disso. Mas era um alerta de que a esquerda não pode ser bolha. A gente precisa reaprender a falar para fora e a estar junto no dia a dia das pessoas. A acolher, a ser espaços de afeto. A que os nossos espaços sejam espaços acolhedores, que as pessoas se sintam bem, queiram estar juntos, se reconheçam nisso. Esse é o trabalho de base que precisa acontecer, e já está acontecendo. Aqui em São Paulo, nós temos dezenas de territórios sem medo, de bairros sem medo, uma iniciativa da Frente Povo Sem Medo, de trabalho de base cotidiano, de relação com as comunidades que encampam as lutas, desde a saúde, da creche, do ônibus, fazem debates, né? Nós temos que aprofundar isso e nos envolver cada vez mais nisso. E construir mobilização de rua. As instituições são importantes e vão continuar sendo um palco fundamental. Mas no Brasil, hoje, as instituições estão muito bloqueadas. Eles são maioria. A nossa saída é construir uma oposição de verdade a partir das ruas e junto com o povo. Nós vamos fazer uma campanha forte em relação à reforma da Previdência e esse enfrentamento. E queremos convidar cada uma e cada um de vocês para estarem juntos. Essa listinha não está passando por acaso, né? Vocês vão ser chamados também para ir para o ato, para ir para a rua, né? Junto com a gente. Essas mobilizações vão ser chamadas logo mais. E várias outras, porque a gente precisa ir respondendo essa avalanche de absurdos, de ataques, de retiradas de direito e de ameaças à nossa democracia. Vejam, não é fácil. Nunca foi fácil. Mas está nas nossas mãos construir as saídas. O Pepe Mujica, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, disse o seguinte: nenhuma vitória é definitiva e nenhuma derrota é definitiva. Nós temos que ter isso como um mantra nosso no dia a dia. Nós temos que resgatar a esperança. E a esperança se nutre de luta. A esperança se nutre de coragem.
É essa esquerda e essa oposição que nós precisamos construir aqui. Aqui e aliada com os nossos companheiros mundo afora. Agora vai ter em maio eleições europeias. Miguel vai falar disso, né? O Steve Bannon, da Internacional dele, está lá também, plantando a sementinha do mal. Eles globalizaram um projeto de opressão e de medo. Nós precisamos, a partir das nossas lutas e da nossa integração, globalizar um projeto de esperança. E para que isso possa se efetivar, nós vamos precisar ter junto, ombro a ombro, não soltando a mão de ninguém, cada um e cada uma que está aqui nessa atividade. Obrigado. Tá. O povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. Escutando o meu companheiro Guilherme Boulos falando, e ele colocando que é preciso mesmo a gente, como esquerda, estar na periferia, eu me volto, ele deu as iniciais, eu me volto, o que eu era há muito tempo atrás, né? Com medo de tudo, né? A sociedade coloca para a gente que nós, mulheres, temos que ficar calados, homens falando, e foi através de uma ocupação, né, que eu entendi o que é a luta feminista, que a Isa colocou aqui, que eu entendi que a gente precisa, junto com todos os povos da periferia, nos unir e conscientizar as outras pessoas, porque assim como eu, né, não tive a oportunidade, ou ninguém, há tempos atrás, chegou em mim para falar dos meus direitos, que a gente somos a maioria, que a gente pode, sim, conseguir mudar. Então, a gente precisa levar para essas outras pessoas que, às vezes, não enxergam. Então, muito obrigado pela sua contribuição, Guilherme. Agora, eu vou estar passando para o Miguel Urbán, do Podemos. Vamos receber ele com uma salva de palmas. Lo primero, disculpar porque voy a hablar en castellano. Normalmente hablo muy rápido. Voy a intentar hablar un poco más despacio para que sea más fácil la comprensión. Si me acelero, me decís así y yo intento rebajar. Tengo dos problemas normalmente. Hablo mucho y muy rápido. Entonces, también por lo del tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un placer y un honor devolver además la visita que Guillermo nos hizo en diciembre. Y para nosotros es muy importante estar aquí, sobre todo para decir, no estáis solas. No vais a echar solas a Bolsonaro. Vais a tener toda la ayuda que podamos daros. ¿Por qué? Porque Bolsonaro no es una excepción. Estamos viendo que hay muchos Bolsonaros ahora mismo en el mundo, que estamos ante una internacional reaccionaria, que estamos ante una internacional autoritaria y es necesario reconstruir una internacional de la esperanza, una internacional anticapitalista. Hay que reconstruir un proyecto internacionalista que pueda enfrentar a los retos a los que nos estamos ahora mismo abocando. Es necesario reconstruir ese proyecto internacionalista y por eso estamos aquí. Yo aprendí en los movimientos sociales, yo aprendí en el movimiento de la ocupación que si sola no puedes, con amigos sí. Hemos venido aquí a Brasil a buscar amigos. ¿Para qué? Para decir sí se puede. Vamos a poder, vamos a echarlos. Porque si no, van a acabar con todo. Yo creo que es muy importante entender en el momento político internacional en el que nos encontramos. Estamos en un momento político de aceleración de los ataques neoliberales. De esa aceleración de los ataques neoliberales estamos viendo esta internacional autoritaria.
una internacional autoritaria que tiene su mayor expresión en los gobiernos de extrema derecha. Unos gobiernos de extrema derecha que ahora mismo gobiernan en las 5 democracias más pobladas del mundo. No gobiernan solo en Estados Unidos, no solo gobiernan en Brasil, sino que gobiernan también en la India, gobiernan también en Indonesia y están gobernando justamente en Filipinas. Estamos ante una regresión generalizada. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que estemos justamente en este momento de regresión autoritaria y sobre todo de aceleración de las políticas neoliberales? Justamente cuando teóricamente habíamos visto una crisis, la crisis del 2008, una crisis del modelo neoliberal, en donde los propios capitalistas nos empezaban a decir que había que construir un capitalismo con rostro humano. ¿El capitalismo con rostro humano es Trump? ¿El capitalismo con rostro humano es Bolsonaro? Claro, ¿qué es lo que ha pasado para que de 2008 hayamos pasado del capitalismo con rostro humano a una regresión, a una aceleración de las políticas neoliberales? No solo en América Latina, no solo en Asia, sino también en Europa. Y yo creo que es muy importante entender que en las próximas elecciones del Parlamento Europeo podemos ver que la extrema derecha sea la segunda fuerza del Parlamento Europeo. La segunda, pero es que la primera sea la derecha. Veamos que el enfrentamiento prácticamente sea entre derecha y extrema derecha. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo creo que es muy importante entender que no podríamos ver el auge de las fuerzas de extrema derecha en el mundo sin entender las políticas neoliberales y cómo las políticas neoliberales han construido esa ventana de oportunidad para la emergencia de esas fuerzas autoritarias, para la emergencia de esas fuerzas regresivas. E incluso cómo la respuesta ante la crisis del modelo neoliberal son estas fuerzas de extrema derecha. De hecho, muchas veces nos intentan comparar, yo no soy muy de símiles históricos, ¿no? Me gusta más esa frase de Marx que decía que la historia nunca se repite 2 veces y cuando se repite, la primera es como tragedia y la segunda es como farsa, ¿no? Porque muchas veces nos intentan vincular el momento histórico en el que nos encontramos con los años 30, ¿no? Viene el fascismo, ¿no? Yo creo que sería más cauteloso de hablar justamente de un escenario como de los años 30 o de un escenario de vuelta del fascismo. Yo creo que hay un escenario donde el neoliberalismo ha perdido el consenso social del que gozaba sobre todo en el norte, en los años 80, 90 y principio del 2000. Ante la ruptura del consenso solo queda la autoridad, solo queda la coerción, solo queda el aumento del autoritarismo y el aumento de la coerción. Un aumento del autoritarismo que no solo está enfrentando a los gobiernos de extrema derecha, sino que también está permeando en los gobiernos de la derecha, de los liberales y también de los socialistas. Sin eso no podríamos entender cómo Macron mantiene un estado de emergencia 2 años después, o cómo está respondiendo a la revuelta de los chalecos amarillos. Sin esa regresión autoritaria no podríamos entender cómo ahora mismo en España se está juzgando a 12 personas por poner urnas pidiéndole 170 años de cárcel. No podríamos entenderlo. No podríamos entender esa regresión autoritaria si solo pensáramos que es una cuestión de la extrema derecha, sino de que está permeando al conjunto de las fuerzas políticas, porque sin esa regresión autoritaria no se puede mantener la aceleración de las propuestas y de las políticas neoliberales que han roto el consenso y sobre todo que cada vez es más palpable que son la consecuencia de la precariedad, de la pérdida de derechos y sobre todo de un elemento central que es un sentimiento de escasez entre la mayoría de la población.
Estamos viendo cómo en el norte cada vez tanto las clases populares como las clases medias empiezan a sentir un sentimiento de escasez, de no hay para todos. Y yo creo que es muy importante entender que ese sentimiento es real, que no es ficticio, que estamos ante un planeta finito, que no hay recursos para todos, o por lo menos, digámoslo, para todo, pero sí hay recursos para todos, que creo que es un concepto muy distinto. No hay recursos para mantener este modelo depredador que es el capitalismo. Y alguna gente nos dice, se va a acabar el planeta. No, se va a acabar la vida humana en el planeta, que no es lo mismo. El planeta va a mantenerse sin nosotras y sin nosotros. Y eso es lo que nos estamos jugando. Estamos ante una crisis civilizatoria en donde el capitalismo, en vez de aplicar un freno de emergencia, ha aplicado el acelerador. Ha aplicado el acelerador. Y la única forma de mantenerse es entre el enfrentamiento. En el enfrentamiento entre el último y el penúltimo. Porque esas políticas neoliberales, esas políticas que construyen un sentimiento de escasez entre la mayoría de la población, según las encuestas, un 80% de la población europea tiene un fuerte sentimiento de escasez, de no hay para todos. Escasez no solo de dinero, sino escasez de recursos, escasez de derechos, escasez de vivienda, escasez de trabajo. Ante esa escasez, las respuestas que está dando el sistema es la exclusión, la expulsión. Si no hay para todos, expulsemos a sectores sociales del reparto por los recursos escasos. Expulsemos a sectores sociales del derecho a la vivienda. Expulsemos a sectores sociales del derecho a la educación. Expulsemos a sectores sociales del trabajo. Eso es lo que estamos viendo. Esas dinámicas de expulsión social lo que construyen es un elemento de primacía nacional de carácter xenófobo, sobre la que se está construyendo el auge de la extrema derecha a nivel internacional. De esa lógica de escasez nace el America First, nace los españoles primero, nace Brasil ante todo, nace los franceses primero. Ese sentimiento de escasez que construyen las políticas neoliberales fomenta esos procesos de expulsión que tienen una lógica de estigmatización de las clases peligrosas. ¿Y quiénes son las clases peligrosas? Los pobres. ¿Por qué? Porque hemos pasado de combatir la pobreza a combatir a los pobres. Estamos en una verdadera guerra contra los pobres a nivel mundial. Y la inseguridad que construyen estas políticas neoliberales, una inseguridad que es lógica, porque yo creo que es muy importante comprender también las raíces materiales de ciertas respuestas que se están dando, incluso de ciertas revueltas electorales, ¿no? De cómo estamos viendo que no llegan revueltas sociales, pero sí llegan terremotos electorales. Lo de Bolsonaro fue un terremoto electoral, realmente lo de Trump fue un terremoto electoral, el Brexit fue un terremoto electoral. Vemos un terremoto electoral que expresan contradicciones y que expresan polarizaciones que no se expresan como en los años 30 entre comunismo y fascismo, sino que incluso se puede ver una polarización entre derecha y extrema derecha, o entre sistema y márgenes del sistema. En una revuelta anti-establishment en donde la extrema derecha se ha conseguido o ha conseguido mostrarse como el elemento más provocador, más coherente en esa cierta revuelta anti-establishment, un elemento de transvestismo político, porque si tú ves su programa económico, es el programa económico del 1%. Es el programa económico de las élites y de las oligarquías. Es de lo poco que tienen en común todas las extremas derechas que están ahora mismo gobernando en el mundo. Todas, todas. Y ante esto,
¿Qué hacer? ¿Cómo responder? ¿Qué está pasando? ¿Podemos tener esperanza? ¿No? Son elementos que cuando tú ves el análisis político, cuando tú ves lo que os decía, ¿no? Que podemos ser la extrema derecha la segunda fuerza del Parlamento Europeo y la derecha la primera, dices, ¿y dónde está la alternativa, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ir construyendo esa alternativa, ¿no? Yo creo que es lo que nos debe de preocupar, desde la humildad, desde entender que nadie tiene fórmulas mágicas y que tenemos más dudas que certezas, y yo creo que es bueno reconocer que estamos en un momento de dudas, en un momento que es necesario más que nunca la reflexión colectiva, que es más que nunca el comprender y el ver experiencias a nivel internacional, que es necesario entender que una propuesta marxista revolucionaria del siglo XXI tiene que ser, como decía Michael Lowy, todo lo contrario a la Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué todo lo contrario a la Coca-Cola? Porque la Coca-Cola tiene el mismo sabor, el mismo color, la misma tipografía en cualquier parte del mundo. El marxismo que tenemos que construir se debe parecer más al arroz. ¿Por qué? Porque tiene una base común y cada pueblo le pone sus ingredientes y construye su propio plato. Desde ese reconocimiento de diferentes contextos, de diferentes proyectos, tenemos que ir construyendo ese internacionalismo del siglo XXI que puede enfrentar a esa internacional reaccionaria que estamos viendo ahora mismo. Y ahí hay elementos para la esperanza. Y hay elementos para la esperanza. Yo lo comentábamos antes. Para mí, ahora mismo, la principal barricada para frenar la deriva autoritaria se llama feminismo. Y se llama movimiento feminista. No solo en Europa, sino a escala internacional. ¿Y por qué? ¿Y por qué está siendo el feminismo tan atacado por la extrema derecha? ¿Por qué? Porque cuestiona el patriarcado. Porque cuestiona el patriarcado como un elemento básico de la dominación capitalista. Porque construye comunidad. Porque el feminismo construye comunidad. Porque nos quieren solas y nos tienen que encontrar juntas. Y eso es lo que estamos viendo. Porque el feminismo no solo habla de reconocimiento, sino también habla de redistribución. Cuando hemos visto que en España el año pasado más de 4 millones de mujeres pararon, hicieron huelga, demostrando que si paráis, se para el mundo. Eso es a lo que temen. Eso es a lo que están temiendo. Los chalecos amarillos. Hemos visto como un movimiento prácticamente espontáneo, un movimiento popular, un movimiento contradictorio, incluso en sus propias reivindicaciones. Ha conseguido arrancar conquistas al príncipe de la austeridad en Europa, que es el señor Macron. Ha conseguido alcanzar conquistas que ningún otro gobierno a nivel europeo ha puesto encima de la mesa. Hemos visto cómo en más de 5 países europeos las estudiantes de secundaria están saliendo a miles reivindicando justicia climática. Estamos viendo cómo en Bruselas 35.000 y 40.000 estudiantes salen cada jueves pidiendo justicia climática. Estamos viendo cómo ayer el conjunto de Bélgica paró. Hubo una huelga general que paró toda Bélgica. Hay procesos por abajo que nos permiten pensar que no solo sí se puede, sino que vamos a poder. Que vamos a poder. Y en ese elemento hay que también hacer autocrítica de las experiencias que estamos teniendo también los nuevos movimientos políticos. Yo creo que es importante hacer autocrítica, comprender lo difícil que es estar en la institución, incluso aunque gobiernes.
comprender la limitación de unas instituciones que están construidas contra nuestros intereses, que están construidas para cooptarnos, que están construidas para decir no se puede, o en el mejor de los casos, para gestionar la miseria. Hay que ver cómo desde la institución podemos ir construyendo conflicto social y cómo construimos movimientos sociales que no sean correas de transmisión de los partidos, que sean independientes y que puedan golpear a las que estamos en las instituciones, aunque seamos de los nuestros. Que puedan presionar para que nadie se duerma en su silla, para que todo el mundo sepa para qué vinimos y sobre todo dónde están nuestras lealtades. Ahora mismo son los retos que tenemos encima de la mesa. Yo creo que Europa no está para dar lecciones a nadie, más bien para escuchar. Pero si algo podemos hablar es que aquí no se rinde nadie. Que no hay final de la historia. Que eso es lo que quieren conseguir. Que ni siquiera podamos soñar con que se pueden cambiar las cosas. Que no podamos imaginar que hay una sociedad alternativa a este movimiento depredador de derechos y de recursos. Y para eso es necesario levantar un programa, para eso es necesario levantar un proyecto alternativo de sociedad. Y ahora mismo un proyecto alternativo de sociedad pasa por, diría yo que, 4 cosas como muy sencillas, ¿no? El reparto del trabajo y de los trabajos, de todos los trabajos no remunerados, de los trabajos de cuidados, del reparto del tiempo del trabajo, para trabajar menos, para trabajar todas, y del reparto de la riqueza y de los recursos. De cuestionar no quién tiene acceso al reparto, sino cuestionar el mismo reparto. Cuestionar cómo hemos llegado a un momento histórico en donde un 1% de la población tiene tanto como el 99% restante. No hay mayor consigna anticapitalista ahora mismo que esta, que cuestionar la desigualdad, las razones materiales de la desigualdad. Un cuestionamiento de estas características supondrá un cambio de modelo productivo, supondrá el pensar una sociedad ecosocial y ecosocialista y supondrá pensar una sociedad feminista. Esos son los retos que tenemos y solas no lo vamos a poder hacer, pero juntas, con amigas, sí lo vamos a poder hacer. Para eso hemos venido aquí, para buscar amigas, para decir sí se puede y para decir venceremos. Gracias. Muito obrigado pela sua contribuição. Juntos somos mais fortes, né? Bom, agora a gente vai abrir para vocês, né? Quem quiser vir aqui à frente e fazer uma intervenção, uma fala, mas é 2 minutos e para 5 pessoas, tá bom? Aí eu vou ficar aqui no cantinho. E aí, as pessoas que forem fazendo sequência me procuram, aí a gente retoma para as considerações finais. É 2 minutos, tá? Boa noite a todas e todos, e muito obrigada pela palestra, pela exposição. A reflexão que eu fiz diante da fala de vocês é a seguinte: em primeiro momento, eu acho que o tempo é cíclico, né? Houve um tempo de direita, houve um tempo de esquerda, e agora voltou novamente a extrema-direita. Ok? Assim, quando a esquerda esteve no poder, aqui no Brasil, ela
errou muitas vezes, principalmente num ponto que é crucial, na questão da TV. As TVs abertas é uma concessão do Estado. E a esquerda, o PT, nunca mexeu nisso, continuou com essa mesma história. Então, ou seja, a massa foi mobilizada pela TV. Posteriormente, veio a internet. Então, o que acontece? A grande estratégia da direita é a comunicação social, né? E agora, Steve Bannon também fez isso, e soube fazer. Fez muito bem. Temos que aprender com eles essa maneira que eles trabalham, a massa, eles mobilizam a massa. Então, por exemplo, assim, na sua fala, falar sobre vamos combater, cobrar esses 410 bilhões, isso, na verdade, para quem está acima do capital, eles preferem investir 100 bilhões em comunicação social a ter que pagar os 410 milhões. Então, o que eu penso, através do que vocês colocaram, é que as esquerdas têm que repensar as estratégias de comunicação social, tá? Então, isso é fundamental. E o feminismo é importante, até para mudar a cabeça das mulheres árabes, que eventualmente surge uma ou outra lá. Tá? Obrigada. Muito obrigado. Agora, Tatiane. Obrigado, Débora. Boa noite a todos e todas. Queria saudar a mesa, Isa, Miguel, companheiro Boulos. Sou Tatiane, sou servidora pública federal da saúde, militante do PSOL no Rio de Janeiro, e queria fazer algumas considerações para que vocês tocassem também. Primeiro, que eu gostei muito das falas, acho que enriquece muito neste momento. Acho que se de um lado tem ataque, tem extrema-direita, por outro lado tem uma resistência que já se demonstra aí nas ruas. Hoje, vendo uma reportagem sobre o Brexit, algumas pessoas, em especial a juventude, que votou a favor, já começavam a dizer, espera aí, não está tão fácil, está demorando, e tem um problema hoje em relação aos imigrantes, inclusive, porque toca direto no trabalho. Né? Aquele jovem que vota para que outros não entrem no seu país, sabe que neste país também não há possibilidade de emprego para todo mundo, ele já se preocupa com o seu deslocamento ao conjunto da Europa. Então, por aí vão passando as experiências. Isso significa que a gente tem que ter paciência e o trabalho de base que o Boulos colocou aqui, né? Nós vamos ter que dialogar, porque eu, no funcionalismo, no serviço público, tive gente da saúde que fez greve comigo, votando no Bolsonaro. Então, eu vou ter que ter paciência com essas pessoas. Né? Vou ter que ter paciência na nossa jornada de trabalho, na nossa luta em defesa do SUS, na nossa campanha salarial e na conversa do dia a dia. Mas queria que vocês pegassem duas coisas. Primeiro, que eu acho que a gente vai agora, para março, para a nossa primeira experiência internacional, já com o novo governo eleito aqui. Então, acho que nós, em especial nós mulheres, Isa, temos uma grande tarefa, fazer do 8 de março um grande movimento internacional, estarmos todas e todos conectados contra o avanço da extrema-direita, contra o avanço do conservadorismo. Nós, no Brasil, temos uma segunda tarefa em março, que não é só 8, é o 14 de março. Companheira de Marielle no Rio. Nós temos que fazer aqui, em todo o país e no mundo, atos gigantescos pela Marielle, por tudo aquilo que ela defendia. E, por fim, queria que vocês tocassem, que eu tenho acordo com todo o trabalho de base e tudo mais, mas nós precisamos também de reorganização, de experiências organizativas. Por isso escutar o Miguel, por isso escutar o Podemos. Eu acho que não vamos dar combate ao que está aí sem unir as mulheres, o movimento negro, sem unir os sindicalistas, os sem-teto, sem unir partidos e movimentos sociais, sem botar o bloco na rua, unindo todo mundo pelas liberdades democráticas, mas pensar em experiências
organizativas, onde a gente reinvente essa nossa esquerda com mais esperança, para radicalizar, para não só seguir na resistência, mas para avançar em direção a um futuro de igualdade, de socialismo, de liberdade. Obrigada. Muito obrigada, Tatiane. Danton. Boa noite a todos. No que se refere à principal luta que nós vamos enfrentar no próximo momento, que é a reforma da Previdência no Brasil, a jubilação, eu queria saber de Miguel como está a luta na Europa nesta temática. Sim? Existo. Graças. Agora eu vou chamar a Débora do Rua para vir fazer uma fala aqui à frente. Boa noite para todo mundo. Eu sou a Débora, do Movimento Rua. E eu queria reivindicar muito essa mesa. Fiz muita campanha para o Guilherme Boulos, fiz muita campanha para a Isa Pena. E acho que o exemplo do Miguel é importante para o conjunto da esquerda no mundo. E o nome da mesa é genial, porque globalizar a resistência é a nossa tarefa. Porque o nosso medo, quando o Bolsonaro foi eleito, o medo que nós sentimos, principalmente as mulheres e a negritude, quando a Marielle foi assassinada, é o mesmo medo das mulheres nos Estados Unidos quando Trump foi eleito. É o mesmo medo com esse avanço da extrema-direita e do novo fascismo que ganha governo na Hungria, que ganha governo nas Filipinas. E é uma maré muito difícil, mas eu realmente acredito que existe esperança para virar a maré. E o Bolsonaro aqui no Brasil vai entrar em contradição. É impossível que ele cumpra com todas as suas promessas, porque ele é o governo da classe média que foi achatada pela crise, mas o programa dele é a favor do banco, do grande capital, dos banqueiros e do agronegócio, que vai espremer até a última comunidade indígena, e nós temos que estar lá para resistir e estar aqui para resistir e globalizar a resistência. Eu acho que existe esperança porque não dá para atender aos interesses e às necessidades das classes populares que votaram no Bolsonaro e que ele jogou com o medo, ele jogou com a insegurança e, ao mesmo tempo, fazer política para banqueiro. E é nessas contradições que nós temos que entrar. E eu reivindico muito as nossas tarefas enquanto esquerda que nós estamos discutindo aqui. Por um lado, enfrentar a extrema-direita e, por outro, reorganizar a esquerda. E, para enfrentar a extrema-direita, as mulheres têm que estar na linha de frente, a negritude tem que estar na linha de frente, a juventude indignada, que, ao mesmo tempo, esteve nas lutas contra a austeridade na Espanha, na Grécia, que esteve em junho de 2013 no Brasil, que ocupou a escola contra o teto dos gastos do governo Temer e que agora precisa resistir. E nós temos que disputar, cada um e cada uma que acreditou no projeto do Bolsonaro, seja entendendo que com o fascista não se negocia, com o fascista, com o Bolsonaro, com os seus aliados, não se negocia, se enfrenta com radicalidade, se enfrenta com resistência, se enfrenta com a unidade de todas as lutas, com a unidade democrática e com a unidade contra a retirada dos direitos. E, ao mesmo tempo que enfrentar a direita, reorganizar a esquerda, sem dúvida, é uma tarefa importante e que exige um novo projeto para a esquerda. Acho que a candidatura do Boulos, acho que mulheres como a Isa Pena são referências que nos ajudam a pensar um outro projeto que é feminista, que não negocia com a direita, que enfrenta, que se apoia nas mobilizações populares. E eu acredito nesse projeto. O Movimento Rua está junto para construir todas essas tarefas. Se tiver algum jovem que quer se organizar, alguém que conhece algum jovem que quer se organizar, procura os Laranjinhas, que não é o time do Queiroz, é o time da Juventude Anticapitalista. E estamos juntos. Obrigada, Débora. Para finalizar nas falas, eu vou chamar o Eric. Como? É Kaique, de longe estava aparecendo o Eric. Vem cá, Kaique. Só quero dizer que agradecer a todos aqui e a esses espaços que têm acontecido nos últimos tempos, que a gente vê que a gente não está sozinho na luta e como foi difícil os últimos tempos. Eu acho que para todo mundo que pensa em um mundo um mundo mais humanizado, um mundo melhor, acho que espaços como esse, ouvir essas palavras de todos os companheiros aqui, eu acho que foram muito importantes. Uma reflexão que eu queria dizer é que
a gente vem vendo que não é de hoje que a gente vem perdendo a mão, né? O nosso discurso de esquerda ele vem sendo atacado. Desde que surgiram as UPPs, desde que as favelas foram militarizadas, tem gente que está sendo... Hoje, eu acho que a classe média ela está sendo atacada. E, por isso, faz com que a gente se organize aqui, dessa forma. Porque, há muito tempo, a classe trabalhadora, quem vive ali do chão, está sendo atacada dentro desse sistema. E eu acho que é muito... a gente perdeu todos os discursos. Hoje a gente não... Antes, umas pautas que eram muito de esquerdas, que a gente tinha muita propriedade para falar, que era sobre gênero, hoje vira ideologia de gênero. Então, a gente não tem como conversar. E eu penso que, a partir desse momento, a partir desses espaços, da gente sair daqui, de criar... literalmente, como a companheira aqui disse, é uma disputa de mentalidade. Eu acho que a gente, além de conviver com essas pessoas, além de conviver com esses discursos que a gente tem perdido a mão, é a gente disputar a mentalidade dessas pessoas, é sentar e conversar com elas e dizer, calma, vamos pensar dessa outra forma. Porque, realmente, eu penso que a gente vem perdendo a mão em todos os sentidos e temos caminhado, eu acho, a cada vez mais... para uma destruição de classe e para uma destruição da nossa classe, que é a classe trabalhadora. É isso. Muito obrigado. Agora a gente vai retomar para os nossos convidados, né, para suas considerações finais. Eu só vou pedir para vocês 2 minutos. Não sei se vocês querem que a gente faz o inverso ou 2 minutos. Aí eu vou pedir para você... Eu sei que é muita coisa que vem, né, para falar, mas tentar fazer nos 2 minutos. Eu acho que a gente podia fazer uma dinâmica inversa. Começar com o Miguel. Apesar que vai ficar no meio, tu, né? Vamos, tá bom, Miguel. Bueno... Sobre el tema de la única pregunta que ha sido como directa hacia mí, que es el tema de la lucha contra privatización, ¿no? Podríamos decir, o mercantilización de los servicios de jubilación. Es verdad que en Europa es muy dispar, ¿no? O sea, pero yo hablaría más de España, porque España es el único sitio en donde hay un movimiento justamente por las pensiones públicas, pero no contra la privatización, sino para la mejora de las pensiones públicas. Es un movimiento a la ofensiva, no es un movimiento defensivo, y eso es muy interesante, en donde han salido 1 millón de jubilados en España justamente a defender que había que subir las pensiones, porque los pensionistas durante la crisis en España se han convertido muchas veces en el único sostén de muchísimas familias. La pensión de las abuelas, la pensión de los abuelos era lo único que sostenía a muchas familias, todas en paro. Y luego ha habido un componente feminista muy interesante también en el movimiento de los pensionistas, porque quien tienen las pensiones más bajas justamente son las mujeres. Pensiones no contributivas, los que habían sido pensiones que no habían llegado al mínimo de contribución para tener, ¿no? Entonces, ha habido una lucha para subir sobre todo las pensiones no contributivas, y han ganado. O sea, se subieron las pensiones no contributivas, se aumentó. Y ese movimiento ha tenido otro elemento también muy interesante, la autoorganización. No ha habido ninguna gran organización detrás de los pensionistas. Los pensionistas se han organizado en asambleas de pensionistas, que yo creo que es muy interesante. Simplemente una cosa sobre el 8 de marzo, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que es fundamental conseguir articular un movimiento internacional para este 8 de marzo. Creo que es muy importante que la izquierda comprenda que quien tiene que tener el protagonismo son las mujeres. Lo digo porque muchas veces se habla de feminismo, pero no se deja el protagonismo a las mujeres. Y tercero, también ir construyendo cuál debe ser el rol también de los hombres en este tipo de protestas, ¿no? Y yo creo que es una cuestión también interesante. Por ejemplo, con el tema de la huelga,
hay un debate fuerte, ¿no? ¿Es una huelga de todos? No, es una huelga de mujeres. Y es una huelga para visibilizar a las mujeres. Y los hombres lo que tenemos que hacer es que las mujeres puedan hacer huelga. Porque también es una huelga de cuidados. Con lo cual, por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo es construir puntos de crianza. Puntos de crianza para que las mujeres puedan hacer también huelga de cuidados y se visibilice ese elemento. Y por último, una cosa que me gustaría apuntar sobre la primera intervención es una reflexión de Alexis Tocqueville sobre la Revolución Francesa. Tocqueville tiene un libro interesantísimo sobre la historia de la Revolución Francesa, en donde él difiere de otros historiadores porque él dice que la Revolución Francesa empieza 4 años antes que cuando la mayoría de los historiadores suelen poner el inicio de la Revolución Francesa, ¿no? Con los estados generales, ¿no? Podría ser más o menos. Tocqueville dice que previo a la Revolución Francesa lo que hay es una revuelta de los privilegiados. Previo a la Revolución Francesa lo que hay es una revuelta de los privilegiados porque los privilegiados se niegan a pagar impuestos, se niegan a colaborar con el Estado y eso obliga al rey a convocar los estados generales. Si no hubiera habido esa revuelta de los privilegiados, seguramente como en Inglaterra o como en otros países, se hubiera llegado a algún tipo de reforma, de cierta cesión de los privilegios por parte de la nobleza y a lo mejor no hubiéramos tenido la Revolución Francesa. Estamos ante una nueva revuelta de los privilegiados. Estamos otra vez ante una revuelta de los privilegiados en donde los privilegiados no quieren ceder ni esto. No quieren ceder ni esto. A lo mejor, 200 años después, lo que toca es volver a hacer una revolución. Passar para o Guilherme. Olha, gente, um tema importante que você colocou da democratização das comunicações, eu acho que esse é um pecado que a gente paga, né, todos nós. Por não ter... Ele quer falar também. Não? Olha, esse é um tema-chave. Nós não vamos conseguir construir mudanças estruturais se não tiver no nosso horizonte um processo de democratização das comunicações no nosso país. E aqui nós não estamos falando mais apenas de democratização de rádio e TV. Aqui nós estamos falando hoje de formas, inclusive, de regulação social de internet, de redes, de WhatsApp. Bom, todo mundo viu a selvageria que foi a última campanha eleitoral. Esse debate, eu concordo, é um debate-chave na esquerda. A Tatiani trouxe a importância que se tem de construir uma nova alternativa. E, de fato, nós não podemos achar que a necessária unidade do nosso campo para enfrentar Bolsonaro, para enfrentar a extrema-direita, de que ela é contraditória com a construção de novas alternativas. Não é. Quando se trata das batalhas pela democracia e pelos direitos, nós temos que estar todo mundo junto. Mas nós temos um outro desafio, que é construir um projeto de futuro. Não é só resistir. Nós temos que apresentar saídas para essa crise. E essas saídas precisam ser críticas. Porque quando a esquerda deixa de encantar, quando a esquerda se rende a um pragmatismo tacanho do dia a dia, da pequena política, depois não pode reclamar que a juventude vai buscar um mito num capitão reacionário da reserva. Nós precisamos ter um projeto que encante, e isso é fundamental. E termino apontando, Débora tocou nisso, na questão
de para onde vai o governo Bolsonaro. É óbvio que nós não podemos subestimar eles. Ali o jogo é pesado. A esquerda já cometeu erro demais subestimando essa turma, deu no que deu. Mas nós também não podemos achar, como foi a primeira reação de todos nós, de que aquilo é uma muralha que não tem brecha, de que não tem luz no fim do túnel, de que não tem jeito, de que não adianta. Não é assim. Como é que essa turma convenceu 57 milhões de pessoas? Foi jogando com a desesperança, foi jogando com medo, mas foi também enganando e vendendo um projeto impossível. Ou melhor, um projeto falso, na boca deles impossível. Bolsonaro vendeu a ideia para a sociedade brasileira que iria acabar com a corrupção, que ele era nova política. Não deu 2 meses, está envolvido em tudo quanto é escândalo. O filho dele, o presidente do partido dele, deputados do partido dele, está aí. Se aliou com o que há de mais tradicional da velha política, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal também. Ninguém venha me dizer que Davi Alcolumbre é renovação. Vai buscar a capivara dele, lá no Amapá, é envolvido com tudo que não presta. Então, vejam, esses são pontos importantes para a gente compreender que isso vai gerar desilusão. As pessoas não são tontas. As pessoas compraram um projeto achando que era o fim da corrupção, embarcando num antipetismo, embarcando num anti-esquerda, numa insatisfação que foi capturada aí. Mas isso não durou 2 meses, essa imagem. A questão é a gente se desafiar a dialogar com essa desilusão das pessoas e apontar alternativas. E essa alternativa vai ser muito nas ruas. Nós precisamos ser exemplo. Eu me lembro de uma companheira do movimento que hoje também conquistou a sua casa, chegou numa ocupação e atuava, era muito ativa, mas tinha uma desconfiança. Ela ficava com o pé atrás. Ela não ia com tudo. E a gente fazia as assembleias e ela não ia com tudo. E um dia, depois de muito tempo, a gente foi conversar com ela. E ela contou um pouco da história dela. E ela disse, olha, quando eu via lá vocês falando naquelas assembleias, eu achava bonito, eu achava legal, eu estava lá porque eu estava precisando, eu não conseguia mais pagar aluguel, mas eu não sentia muita firmeza. Porque palavra o vento leva, o povo já foi muito enganado nesse país. Ela disse, o dia que eu passei a sentir firmeza no movimento, e seguiu o movimento, continua até hoje, mesmo tendo conquistado sua moradia, foi quando teve um despejo, e eu vi que aquelas mesmas pessoas que estavam falando no palco na hora da assembleia, estavam com a gente para enfrentar o despejo na hora da dificuldade. A gente traz as pessoas construindo confiança e dando exemplo. A gente vai ampliar a nossa luta estando na rua, estando nos grandes enfrentamentos, sem medo e trazendo de novo a esperança. Porque vocês não têm a menor dúvida, como diz o ditado, que por mais duro que seja um momento, por mais severo que seja qualquer inverno, ele anuncia sempre a chegada de uma nova primavera. E essa primavera virá e nós vamos semear ela através da luta, da mobilização. Vamos estar juntos. Obrigado. Só antes de eu passar para a Isa, quem ainda não preencheu a ficha de presença, é importante preencher. A gente vai fazer várias atividades aí no decorrer da nossa luta, que vai ser muita. E quem tem interesse, por favor, preencha, que aí a gente vai mantendo contato com vocês, tá bom? Vou passar aqui para a Isa finalizar. Gente, agradecer a cada um e a cada uma de vocês que estiveram aqui até agora. Eu acho que
a gente chama um debate em qualquer lugar e o debate enche, né? Tá sendo assim. E isso, na minha opinião, é uma demonstração do que o Guilherme falou, do potencial de resistência e de transformação, de construção de um outro futuro que a gente tem, que está em cada um de vocês enquanto indivíduos, mas, acima de tudo, está em nós enquanto coletividade. Acho que uma palavra-chave do debate aqui hoje foi organização. O Guilherme falou muito de trabalho de base. São muitos os desafios colocados para nós hoje, para a gente se organizar. No movimento feminista eu levantei alguns desafios, mas é um desafio pensar como organizar uma classe trabalhadora sujeita a um processo de uberização do trabalho, sujeita a um processo de fragmentação total, né, do sistema de produção a nível internacional. É um baita desafio e é por isso que a construção da globalização, da esperança é fundamental. Essa era a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar é que o nosso feminismo, ele tem que ser um feminismo, acima de tudo, solidário. E é por isso que uma das bandeiras centrais, já deliberadas para o ato do dia do 8 de março, é contra a reforma da Previdência. Porque isso é construir um feminismo que se entende enquanto parte de um todo. E aí, Miguel, eu acho que os homens têm sim um lugar ativo na luta feminista. Assim como eu acho que as pessoas brancas têm sim um lugar ativo na luta antirracista e as pessoas não LGBTIs têm um lugar ativo. O que eu quero dizer com isso? Essa luta não diz respeito a um setor da sociedade. Essa luta diz respeito a que paradigmas que a gente quer reconstruir as relações humanas como um todo. As pessoas estão com medo, as pessoas estão com depressão. Vamos ousar imaginar o que seria um mundo sem medo. Vamos ousar imaginar o que seria um mundo em que a perspectiva da violência física não subjugasse as mulheres a um cotidiano de medo e de auto-inferiorização. Vamos ousar imaginar o que seria um mundo em que as pessoas não tivessem que se submeter aos mais árduos, difíceis enfrentamentos para ter a sua casa, para ter o direito à saúde. Vamos ousar imaginar esse futuro, gente. Cada um de nós, antes de dormir no travesseiro, ao invés de pensar no capiroto, vamos ousar pensar no mundo que a gente quer construir. E por fim, eles querem sim construir o fim da história, mas a gente só está começando. Então, viva! É preciso superar esse modelo de reprodução da vida e de reprodução da economia. E para isso, é preciso ter clareza da nossa tarefa revolucionária, a nossa tarefa de romper com esse sistema. Não há atalho. Os atalhos já foram testados e falharam a história. E é por isso que a história nos chama ao desafio de ter coragem. Coragem. Nós juntos podemos muito e mais vale o que virá. Nós vamos vencer. Eu sei disso. Nós vamos vencer. Viva a revolução! Obrigada! Acho que não,
Som informativo.